Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Uma escola da rede municipal de ensino recebeu recentemente um container tecnológico para atividades no contraturno escolar. Considerados pioneiros no Brasil, os espaços são equipados com projetores de vídeo, computadores e também impressoras 3D. Nessa edição do TV Câmara Entrevista, nós vamos buscar analisar a importância do uso de novas tecnologias na educação. Para isso, estão comigo aqui no estúdio o secretário municipal da Educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, e a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Liane Rockenbach Tarouco. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Câmara, é um prazer recebê-los. Secretário, eu começo lhe perguntando de que forma surgiu esse projeto em parceria com o Instituto Besouro. Olá, Marjorie, olá aos telespectadores da TV Câmara. Esse é um projeto que está no âmbito das modificações do reforço, da qualificação, do turno inverso, trabalho que nós temos feito desde o primeiro ano dessa gestão. Em 2017, nós encontramos um cenário em que nós tínhamos um conjunto de parceiros, basicamente esses parceiros continuam, mas eles estavam fazendo atividades que eles escolhiam, né, e que não estavam organizadas segundo alguma orientação pedagógica consistente com todas as escolas. A primeira coisa que nós fizemos, portanto, foi organizar esse turno inverso em 4 eixos. E isso começou a vigorar já no final de 2017, no segundo semestre, e 2018 também. E valeu para agora, que é o numeramento, o letramento, a iniciação científica e a formação do sensível. Então, para que o telespectador entenda, o turno inverso é aquela atividade que é feita no contraturno do turno regular. Isso pode ser manhã ou tarde, dependendo de que horário que o aluno tem a sua atividade. E ela tem que ter no mínimo 3 horas. Também isso nós organizamos. A rede municipal, ela tinha muitos pequenos projetos que eram desenvolvidos. E esses pequenos projetos podiam ter 1 hora, 2 horas por semana. Isso dificultava muito a organização da escola, dificultava inclusive financeiramente a prefeitura, porque nós não recebíamos retorno do Fundeb por esse tipo de atividade. Então nós fomos organizando e agora as atividades, desde o ano passado, elas tinham que ser todos os dias da semana, pelo menos 3 horas, e aí nós comunicamos isso aos parceiros e os parceiros começaram a se organizar seguindo esses 4 eixos. Na metade do ano passado, nós nos organizamos para atrair novos parceiros para a educação integral. Então a ideia era também permitir experiências inovadoras no turno, no contraturno, e fomos ao mercado, fomos à sociedade civil para procurar parceiros que pudessem se interessar por isso. Tinham que ser parceiros que tinham alguma experiência em educação, que era uma organização social sem fins lucrativos, porque nós fizemos parcerias mediante a 13019, que é uma legislação que estabelece a relação entre o poder público e organizações sociais sem fins lucrativos, e tinha que ter uma disposição de fazer alguma coisa que fosse pedagogicamente interessante. Nós tivemos 10 candidatos que se apresentaram, 10 propostas foram colocadas para nós, e nós, ao longo de meses de conversas, de ajustes, etc., ficamos com 3. 3 propostas, então, novas, além das 19 que nós temos que continuaram, foram parceiros que continuaram. Então, a Associação de Tênis tem uma atividade conosco, o FECI tem uma atividade conosco, enfim, parceiros que são parceiros tradicionais. Que já vinham realizando o trabalho. Que já vinham realizando o trabalho. Esses fizeram, então, uma proposta diferente para nós, esses 3, e elas fizeram sentido. Essas propostas são o Museu Iberê Camargo. Então nós também inauguramos há não muito tempo essa iniciativa, e foi feita matéria umas 3 semanas atrás da visita das crianças ao museu, mas aquilo é só uma parte da atividade. Portanto, o Iberê Camargo também está fazendo uma atividade de turno inverso nas escolas e mediante arte, e ela vai também ao museu. E a outra é a Vila Flores, que é um grupo que tem uma atividade alternativa interessante, e o Besouro. O Besouro era, então, um grupo que lidava originalmente com educação, mas no âmbito mais do empreendedorismo. Eles apresentaram uma proposta interessante, a proposta era de seguir trilhas com as 7 belas artes.
Então, cada uma dessas artes, dessas belas artes, elas ensejavam algum tipo de atividade concreta e, mediante a realização dessa atividade concreta, o aluno aprenderia. O desenho disso foi muito interessante, porque ele realmente foi feito na secretaria. Nós desenvolvemos em parceria com o Besouro, durante os últimos 6 meses do ano passado, até que estivesse bem modelado. Bom, então é uma proposta única, uma proposta que foi gestada aqui e ela envolvia tecnologia. Então ela envolvia alguns espaços fora da escola, e esses espaços então seriam equipados com impressora 3D, seriam equipados com computadores, com softwares em que as crianças pudessem fazer coisas na internet, né? E também 2 espaços dentro da escola. Então nós temos os chamados espaços makers, né, que na verdade é um nome sofisticado para uma oficina, né, e a ideia ali, a concepção é o aluno aprende fazendo. Ele tem 7 trilhas e ele vai realizando, seguindo essas trilhas, mas ele vai fazendo coisas. Um blog, vai fazendo um programa, vai fazendo um robô e coisas dessa natureza. Professora, a senhora que tem uma relação muito especial justamente com o uso das tecnologias na educação por meio do programa de pós-graduação em informática para a educação, como avalia esse tipo de iniciativa por parte do poder público e qual pode ser o impacto no ambiente escolar e no retorno por parte dessas crianças e adolescentes e pré-adolescentes? Hoje em dia, a geração Z, que está na escola, ela está muito familiarizada com as tecnologias, né? A última pesquisa que o CETIC, do Comitê Gestor, realizou, os dados são de 2017, mostrou que na faixa etária de 9 a 17 anos, 100% das crianças entrevistadas, e foi uma amostra grande, feita em todo o país, já usa acesso à internet, predominantemente com celular. E as escolas, paradoxalmente, têm se empenhado, tem estados que até têm legislação que proíbe o uso do celular dentro da escola. Claro que ele é um elemento de distração, a gente sabe, mas ele tem um potencial muito grande. E isso que a gente está explorando agora, né? Como é que a gente pode usar esse dispositivo móvel que todos os estudantes praticamente têm, como um recurso que vai alavancar a aprendizagem. Né? Então, as experiências começam desde coisas mais simples, como eles pesquisarem, eles trabalharem interativamente, com tarefas que o professor deixa fora da sala de aula. Então, com isso, estende o horário escolar extra-classe. Mas nós, ali no programa de pós-graduação, estamos investigando também alguns usos mais avançados. Por exemplo, o senhor secretário falou no espaço Makers, né? E a gente está tentando criar isso aí no virtual, laboratórios virtuais, onde o estudante pode usar linguagens de programação apropriadas para ele. Por exemplo, o Kindergarten Center do MIT criou uma linguagem chamada Scratch para alunos de 5ª série programarem. Então eles podem criar animações, eles podem construir simulações, né? E isso enriquece sobremaneira, né, as possibilidades, né? Ele pode fazer uma simulação para letramento, para numeração, para todos esses casos, né, usando o Scratch. O secretário citou uma questão importante, que é esses alunos dar a possibilidade a eles de verem um projeto se transformar em algo concreto. O quão enriquecedor isso pode ser para um aluno, professora? Quando ele tem o seu produto exposto numa galeria e outros começam a curtir e usar e baixar, por exemplo, a galeria do MIT, ela tem um contador, quantas vezes um determinado programa, né, criado, é uma linguagem de blocos visuais, muito fácil de ser usado, foi baixado. Tem uma filosofia de recursos educacionais abertos, em que qualquer um pode baixar um programa e fazer um remake dele, né, reconstruir, mas tudo fica registrado. Então os alunos sentem bastante orgulho quando eles veem o seu trabalho acolhido, aproveitado, baixado, comentado, né, naquele ambiente. Secretário, é possível dizer que a gente já está vivendo uma nova era, digamos assim, da educação a partir do momento que nós temos essas ferramentas que estão aí disponíveis à população sendo bem utilizadas
dentro do ambiente escolar? Eu sou mais conservador com respeito aos processos educacionais. Nem por isso contrário às tecnologias. Mas eu tenho pensado que a escola do futuro se parecerá cada vez mais com a educação do passado. Quando a gente olha a educação do passado, como é que ela era feita? Ela era feita num ambiente, nos grandes grupos, até talvez no ambiente familiar, e as pessoas aprendiam fazendo, aprendiam copiando aquilo que os outros estavam fazendo, emulando o que estava sendo feito. E esta ideia, que é uma ideia então, de uma maneira mais natural de aprender, em que as pessoas convivem com aqueles que sabem e ao fazer isso aprendem a se comportar e aprendem a fazer e realizar, isso parece ser a tendência que nós estamos voltando com as novas tecnologias. Esse espaço dessas oficinas né, tem exatamente um pouco essa concepção. É importante, e a professora Eliane mencionava o caráter, a importância do ambiente digital. Ele é importante porque todos nós vamos lidar mais e mais com ambientes digitais. Mas, não obstante isso, nós temos que ficar muito atentos sobre o que nós somos. E como é que nós, na nossa longa trajetória evolutiva, desenvolvemos as nossas capacidades cognitivas. E elas foram desenvolvidas também na relação pessoa a pessoa. Foram desenvolvidas na relação com o manuseio de equipamentos. Então, a relação entre o motor e o cérebro é muito importante. A necessidade e a importância de fazer coisas, ver acontecer, lidar com isso no mundo, com alguém, por exemplo, gostando ou desgostando, isso tudo faz parte de um aprendizado que é um aprendizado humano. Então, eu sou mais conservador no seguinte sentido de que eu não vejo que a tecnologia possa ser a panaceia para os problemas educacionais ou para a atenção dos alunos, etc. Mas nós não podemos deixar de considerá-la, mas também não podemos deixar de considerar a natureza dessas crianças, o que elas são e que elas precisam disso. Esse espaço, a Eliane mencionou também o MIT é pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de aprendizagem e de experimentação. Quer dizer, os laboratórios makers que eu visitei nos Estados Unidos, eles são grandes oficinas. E isso é muito encantador, porque quando, lá no passado, como eu disse, né, na educação do passado, as pessoas entravam nas oficinas, elas aprendiam uma atividade fazendo, trabalhando, né, ainda que se vai ao interior, e você vai nas instâncias, você vê as pessoas que moram ali, as crianças que moram ali, trabalham e aprendem a fazer junto com os pais. E esses laboratórios são verdadeiras oficinas em que se faz, mas também se mexe com a chave de fenda, com o serrote, né? E se faz o corte digital, porque você precisa fazer uma programação, essas coisas se misturam. Eu acho que essa é uma grande riqueza, misturar os dois elementos, o elemento virtual com o elemento real. E nesse sentido, como tem se dado o processo de formação desses professores para que orientem os alunos a fazer bom uso dessas ferramentas, a partir do momento que nós temos a implantação do projeto e a expectativa de que ele seja espalhado ainda para outras instituições? Essa é uma enorme dificuldade. Neste caso, e no caso desses projetos do Turno Inverso, os professores, os educadores, são da própria entidade com a qual nós temos a parceria. Então, eles não são professores da rede, não são municipários, são professores que vieram junto com o projeto. A entidade essa estabelece o projeto e traz também os educadores. E esses estão treinados segundo o projeto que a entidade tem. Agora, é claro que isso tem que conversar com o turno regular. E para conversar, o nosso desafio nessa escola que nós inauguramos, foi a escola Mário Quintana na Restinga, que foi a primeira que começou a funcionar, o desafio da direção é exatamente esse. Como é que isso vai conversar com o turno regular e os professores do turno regular, das disciplinas, né, normais que as crianças têm, podem se beneficiar dessa atividade. E esse é um grande desafio, porque não é fácil aproveitar, e aqui a pós-graduação em tecnologia da educação tem muito a ajudar, não é fácil para o professor formado, como nós o formamos, como nós o temos formado, saber lidar e conhecer a repercussão deste uso
para os elementos cognitivos do aluno. Inclusive, os estudos de cognição são muito pouco aprofundados na formação dos nossos professores. Então, eu acho que esse trabalho aqui, voltamos para a Eliana, para que ela, quer dizer, como é que eles têm conseguido nos ajudar na formação dos professores para que eles saibam fazer o bom uso da tecnologia. Aproveitando essa deixa aí do secretário, professora, eu lhe pergunto o seguinte: de que forma tem atuado o programa de pós-graduação? Aproveito para pedir para que a senhora exemplifique projetos que vocês pretendem já, na verdade, inicialmente colocado no Colégio Militar, aqui em Porto Alegre, numa instituição de ensino de Viamão. 2 colégios, um particular e um público em Viamão. Mas deixa eu falar um pouco sobre o programa em si. O programa Pós-Graduação em Informática na Educação é um programa de doutorado multidisciplinar, quer dizer, se entendeu desde o início que não podia ser uma abordagem, né, única. Então, ele agregou professores que vieram da informática, da educação, da psicologia, todos os aspectos de como as teorias de aprendizagem vão conversar com os avanços mais atuais da tecnologia, como a cognição acontece, foram considerados. Depois ainda vieram professores da engenharia, da matemática, da física e até da artes. Nós temos professores que estudam. Então, esse programa forma formadores de professores, né? Ele recebe mestres e forma doutores. Mas nós também temos alguns programas de pós-graduação lato sensu, aperfeiçoamento, que são desenvolvidos com o apoio do MEC, através da CAPES UAB, que são diretamente para a capacitação de professores das escolas públicas, estaduais e municipais. Turmas de educação à distância, 400 professores em todo o Rio Grande do Sul. São tipicamente, eu coordenei 4 desses programas de pós-graduação. Bom, e de especialização, professora? Sim, pós-graduação lato sensu. Lato sensu. É o Mídias na Educação, é o nome. Então, que vai exatamente preparar os professores para o uso das mídias atuais, né, dentro da sala de aula, como recurso extra, né. Temos agora um outro de informática instrumental, que está terminando também, foram mais 300 professores de todo o estado, e tem outras universidades que fazem parte desse programa, Santa Maria, Pelotas, FURG, que também estão oferecendo esses cursos com o apoio da CAPES UAB. Ou seja, a gente percebe aí que não somente oferecer as ferramentas é importante, mas sim conscientizar os professores do papel deles em sala de aula, né, e fazer esse processo de formação dos educadores mesmo. A gente vê, por exemplo, a nível de estado, tem os centros regionais, né, que também formam professores, fazem oficinas, quer dizer, tem todo um esforço para que o professor que está em campo, em sala de aula, nas escolas, né, públicas, tenha condições de aprender, ser capacitado para trabalhar com a tecnologia. Eu até ouso dizer que é mais complicado formar o professor do que lidar com a tecnologia com o aluno, né, como se mencionou aqui no início, né, esses alunos são nativos digitais. Sim. Então, a Liane mencionou essa pesquisa que todos os alunos, de algum modo, até os 9 anos, já teve contato e usam a internet, etc. Então, eles não têm provavelmente dificuldade de lidar com a tecnologia. O problema é como é que nós vamos orientar esse uso para a aprendizagem, o desenvolvimento desse aluno. Agora, para os professores, isso é um desafio muito maior. Então, o problema da formação do professor, neste caso, é maior, né, do que o problema de como é que os alunos serão familiarizados com a tecnologia. Eles estão familiarizados. O problema é como é que nós realmente podemos usar isso bem. E aqui é um enorme desafio, porque nós temos uma formação, e muitos professores foram formados num tempo, a tecnologia anda muito rápido, então a defasagem também acontece muito rapidamente. Nós comentávamos antes de iniciar aqui o programa que esses alunos já nasceram nessa era digital e já são super afim dessas novas tecnologias, né? Eles dominam, recebem super bem o uso, eles dominam o que a gente brinca chamando coeficiente de viração própria, alto eles têm. Eles vão tateando, vão experimentando. Outro dia eu comprei um equipamento novo e estava lá tentando botar a funcionar. Eu digo, mas onde é que está o manual disso aí? Aí a minha filha olha para mim e diz assim, manual é para fracos. Essa é a filosofia deles, né? Não vão ler manual. Quando muito eles vão olhar um vídeo
no YouTube ensinando como fazer. Eu mesmo estava, né, às voltas, hoje eu uso um medidor de pressão, né, e aí fui tirar ele desajeitado, estragou e tal. Digo, e agora o que eu vou fazer? Tá, entrei prontamente na internet e já descobri um fornecedor que fornecia o carregador que eu tinha arrebentado tentando puxar. Quer dizer, a gente acha tudo na internet hoje e eles acham mais rápido do que a gente. Acho, inclusive, para as atividades escolares deles. Eles buscam. Os alunos na universidade, especialmente, eu recém terminei agora em 2019 um levantamento grande com 11 mil alunos participaram. Eles usam dispositivos móveis para a educação de uma maneira extremamente rica, né? Eles vão procurar, eles tomam notas, eles gravam segmentos de aula, depois eles fazem anotações, eles trocam com os colegas, né? Então, eles já estão usando os dispositivos, né, como a gente usava caderno, bloco de notas antigamente. Eles estão noutra, né? E aí eles editam, eles complementam, eles fazem, por exemplo, até coisas de anotação com uma canetinha em cima de um tablet, que depois são reconhecimento óptico de caracteres. Eles ditam, né? Hoje ditar para um celular é uma coisa trivial. Sim, é verdade. Então, eles estão fazendo tudo isso. Secretário. Sim, eu queria comentar que, de fato, quando você tem alunos de uma faixa etária como essa na universidade, o uso extensivo da tecnologia tende só a crescer, e eu realmente acho que essas pessoas nós temos que incorporar quanto mais tecnologia ali e nos adaptarmos a isso para que os alunos tenham acesso via digital, né, meios digital. Nos meus cursos, praticamente, eu não tenho mais livros que não sejam livros que eu possa colocar em algum repositório digital para os alunos acessarem. Mas tem uma discussão muito interessante, que é a discussão sobre as crianças. E nós estamos falando aqui de ensino fundamental, que é aquilo que... E em educação infantil, que é aquilo pelo que o município se responsabiliza. E há aqui discussões bastante interessantes sobre quando é que nós deveríamos permitir o aluno ter contato com... como é que se diz? Telas digitais. Né? Qual o efeito disso? E é interessante que muitas escolas, no Vale do Silício, colocaram isso lá para frente. Nós vamos colocar essas crianças aí até os primeiros 3 anos de educação, nós vamos tentar evitar que elas tenham esse contato e depois elas começam a entrar em contato. Eu acho que nós temos que ainda que medir muitos resultados. A França é um outro país que fez uma legislação recentemente, eu não sei qual é a faixa etária da proibição, mas a proibição de uso de celulares em sala de aula. Agora, eu não acho descabido que a gente tenha limites, que a gente estabeleça limites para as crianças. Porque o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social, isso passa por processos que carecem, que dependem do contato pessoa a pessoa, que muitas vezes não existe, por mais que a gente aproxime, né, do meio digital, nos aproxime de outras pessoas, nós estamos fazendo isso de maneira mediada. E é muito diferente uma relação mediada com alguém, mediada por um meio digital, e de uma relação direta. Então eu acho que aqui nós precisamos medir mais e, portanto, nesse sentido, ser um pouco mais conservadores quando a gente diz como é que nós vamos usar isso bem, de modo que a gente não leve as crianças para um caminho de desenvolvimento pleno, né, ou que a gente permita que elas entrem nesse caminho de desenvolvimento pleno e não apenas por um viés, que seja um viés muito, digamos, digital, mas que elas percam a capacidade de avaliação do mundo real e das relações reais, né? A gente vê isso muito claro nas relações como as pessoas começaram a se relacionar via Facebook, né? A gente percebe que, claro, elas têm outro tipo de limite, que elas vão além do limite muito facilmente quando a gente está se relacionando pessoalmente. Por mais positivas que sejam essas tecnologias, se usadas aí sem controle algum, talvez nos causem algum prejuízo, enfim, até nas relações sociais. Mas, por outro lado, mesmo, elas podem trazer inúmeros benefícios. Por exemplo, a última pesquisa do IBGE, o PNAD, mostrou que o computador já está em 74% dos lares brasileiros na área urbana. E na área rural, já subiu para 34%. Para homens, para mulheres, 44%. Ou seja, as mulheres estão usando muito, né, o celular na área rural, estão trabalhando na gestão da propriedade rural. O produtor rural, o pequeno produtor rural especial,
está conseguindo hoje ter acesso a preços, né? Meios de transporte da sua produção, coisas que antes ele ficava na mão do intermediário. Isso agora está dando mais graus de liberdade para ele e que ele está, sem dúvida nenhuma, aproveitando. Então, a pessoa que não entra nessa onda digital, ela perde. Porque o cidadão do século XXI é um cidadão que tem que usar com desenvoltura e fluência os recursos que ele tem à disposição, senão ele vai ser prejudicado. Eu vou precisar encerrar esse bloco, nós chegamos ao final do primeiro bloco então do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises sobre o uso das tecnologias na educação. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o uso das tecnologias na educação. Comigo aqui no estúdio, o secretário municipal da Educação, Adriano Naves de Brito, e a professora Liane Rockenbach Tarouco, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da URGS. E é justamente sobre alguns trabalhos desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação que a gente vai falar agora, professora. Aproveitar o espaço para que a senhora mostre alguns equipamentos desenvolvidos e pesquisas realizadas. Pois então, obrigada. Dentro das nossas pesquisas, a gente busca uma solução que ofereça para as escolas a oportunidade de ensinar melhor na área de ciências. Porque ensinar na área de ciências implica em experimentos. E a gente sabe que laboratórios são escassos. O último censo escolar do MEC mostrou que nas escolas fundamentais é 22% o percentual de laboratórios existentes. No ensino médio sobe um pouco, mas de qualquer modo é bem inferior ao percentual de laboratórios de informática, por exemplo. Então, nós começamos a investigar essa possibilidade de recriar laboratórios virtuais. Então, nós temos até um projeto que, vou falar que é o meu projeto, chama Avatar, Ambiente Virtual de Aprendizagem e Trabalho Acadêmico Remoto. A ideia é criar laboratórios que permitam os alunos fazer experimentos de física, de química, de biologia, né? E esses experimentos virtuais são importantes porque eles viabilizam experiências que de outro modo talvez não fossem prudentes ou possíveis, seja porque elas poderiam provocar risco para o aluno, por exemplo, na área de eletricidade, né? O choque elétrico é uma possibilidade, então, mas ele tem que poder fazer aquilo. Ou então ele não consegue ver, ele vai fazer um experimento de magnetismo, por exemplo, ele não vê as linhas do campo magnético, né? Mas no virtual a gente consegue fazer o experimento e desenhar. A gente pode estimular ele a errar bastante, nada vai explodir, nada vai queimar, então essa é a ideia. Então nós começamos a investir usando uma abordagem parecida com a do Second Life, onde personagens virtuais circulam dentro de ambientes virtualmente acadêmicos, só que nós trabalhamos com software livre, chama-se OpenSim, né, e criamos esses ambientes. Então o aluno entra na forma de um avatar, aí ele circula, ele pode apertar botões, fazer funcionar, ele tem outros colegas, né, como ele, que circulam, com quem ele pode interagir, conversar, ver vídeos, enfim, ele se sente
imerso como se estivesse num ambiente virtual. E para melhorar, né, a construção desses artefatos virtuais, a gente está, em primeiro lugar, usando algumas coisas interessantes que surgiram. Uma delas, por exemplo, é esse scanner portátil 3D. Esse scanner aqui, a gente passa em volta de um objeto, até de uma pessoa, ele cria uma imagem 3D e depois eu posso trabalhar. Por exemplo, aqui a gente pegou uma cuia de chimarrão, né, e aí eu posso mexer nisso aqui, né, ver, virar ele, examinar ele sob diferentes ângulos. Então isso dá uma outra oportunidade para o aluno de manusear. E segundo a teoria mais adotada hoje em termos de aprendizagem, o construtivismo, quer dizer, o aluno aprende a partir do manuseio do objeto do conhecimento. Aqui ele pode manusear, e dependendo da programação que a gente associar, se for um motor elétrico, por exemplo, ele pode, com certos cliques, abrir e ver como é que está funcionando lá dentro. Se for o corpo humano, ele pode abrir e fazer uma análise. Sim. Então, isso enriquece bastante, motiva bastante o aluno. Mas não nos deixou suficientemente convencidos. A gente queria ver quanto isso motiva, como é que isso mexe. Então a gente começou a buscar na área de internet das coisas, né, como usar sensores. Nós estamos usando desde monitores cardíacos, que tem certas teorias que dizem que a variação do ritmo cardíaco tem a ver com o nível de atenção e cognição. Mas também usamos esse dispositivo como esse aqui, que é um NeuroSync Mindwave, onde a gente coloca isso Olha no que aluno. interessante. Isso fica aqui na testa e ele está medindo a nível de atenção através do que acontece no córtex. Então a emanação. Isso transmite para um celular, tem programas que tratam e a gente pode então ver quando o aluno esteve mais atento, quando ele estava fazendo determinada atividade ou outra, e isso serve de realimentação então para que a gente possa otimizar o ambiente, né, tornar ele o mais cativante possível, tirar dali as coisas que funcionam como ruído, né, ruído cognitivo, e deixar as coisas que realmente estão atraindo a atenção do aluno. Secretário, o senhor como gestor, a gente precisa falar um pouquinho de orçamento. Vendo equipamentos tão interessantes quanto esse, o nosso sonho seria então colocá-los, né, nas escolas aí da rede pública, mas de que forma equilibrar as contas à medida que nós temos muitas necessidades, né, na pasta e para serem administradas, e de que forma tornar isso possível? É preciso ter astúcia e discernimento para que a gente faça escolhas e faça boas escolhas. Então vamos começar com a questão dos laboratórios. De fato, os laboratórios na educação fundamental, os laboratórios de ciência não são tão comuns, e eu acho que no ensino médio deveriam ser muito mais comuns do que são. Mas foi por uma certa tendência de momento, os laboratórios de informática se tornaram permanentes, endêmicos nas escolas. No município, por exemplo, nós começamos uma nova política de uso de tecnologia nas escolas, que não estivesse baseada nos laboratórios de informática. Os laboratórios de informática, que na verdade são um conjunto de ilhas de computadores que ficam à disposição com algum tipo de conexão externa, e os alunos lidavam com programas, e agora nós temos recursos mais sofisticados que podem ser usados, etc. Agora, se isso nós colocamos o aluno fixado dentro de uma sala de aula. Se nós optamos por uma internet, um Wi-Fi na escola, nós podemos levar a tecnologia para outros ambientes da escola, mesmo para o pátio, etc. Então a nossa política foi menos, e veja que isso no fundo é mais barato do que montar laboratórios de informática. Quando a gente coloca Wi-Fi na escola, e as crianças, muitas delas têm celulares, e celulares acessam a internet, e aí você pode tornar isso difundido na sala de aula a um custo ainda mais barato do que aquele do laboratório. Uma das coisas com a tecnologia é que ela não fica mais cara.
a tecnologia vai ficando cada vez mais barata. Então, não é tão difícil, e no futuro vai ser ainda mais fácil, colocar a tecnologia dentro da escola. De novo, o problema é que escolha nós estamos fazendo, né? Então, agora eu volto aos laboratórios de ciência. Sim, um laboratório de ciência, né, bem equipado, é uma coisa cara, mas nós estamos falando de crianças, nós estamos falando na pré-escola, por exemplo. Na pré-escola é um ambiente extremamente experimental, sem que haja nenhum laboratório. Não ocorreria se a gente fazer um laboratório de ciências numa escola para crianças de até 5 anos e 11 meses. E, no entanto, essas crianças estão permanentemente fazendo experiências. Parte fundamental do aprendizado delas é feito mediante experiências na natureza, experiências com os elementos que estão à volta. Então eu acho que aí não faz falta o laboratório, a sofisticação, mas faz falta a compreensão do que a criança precisa. Há experiências muito interessantes na Itália, e justamente em que crianças desta idade começam a experimentar com o quê? Com o seu mundo, e esse mundo é o mundo nosso, são a comida, os pratos, é a organização de uma sala de aula, é a conversa com os colegas, é a horta que ele planta. Tudo isso são experimentações científicas e que têm caráter científico. Isso pode ser levado também para o fundamental sem um custo adicional. O que é preciso ter é inteligência para que a gente use o meio ambiente de modo que as crianças possam aprender. Então, embora, de novo, eu estou fazendo a ponderação, e é uma ponderação que é preciso ser feita, nós temos que entender a necessidade de experimentação para além do meramente tecnológico. O tecnológico não é um fim, o tecnológico é o meio. E dentro desse meio há outros meios. Nesta experiência que estamos fazendo com o Besouro, que é essa do container, do Makerspace, nós vamos medir o resultado. Nós queremos saber o que isso levou para a criança em termos de aprendizado realmente, né? Então temos que ter mecanismos de medição de oferir esse resultado. E uma das coisas importantes não é só tornar para a escola interessante no sentido assim, de agradável, né? Mas é também fazê-la se engajar no processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, no final das contas, todo ele exige isso que estava sendo medido, uma atenção, uma dedicação. E se nós não dermos aos jovens a noção disso, né, e ficarmos excessivamente na tecnologia, eles também perdem a capacidade de concentração. Então a gente pode medir a concentração, mas as pessoas podem esticar esse tempo de concentração. E para isso elas precisam também de tranquilidade. Sim. Portanto, é por isso que muitas vezes se pode discutir realmente. Nós devemos, até quando a gente deve aceitar, ou a partir de quando aceitar, o uso de tecnologias digitais, né, de telas, porque isso pode criar uma dificuldade de aprender a se concentrar numa atividade, a ler um livro físico, né? Nós temos projetos interessantes também, que nós estamos colocando o Elefante Letrado, né? Em todas as escolas que têm acesso a computadores, que é uma biblioteca virtual. Eles leem muito mais. Então foi ótima experiência, né? Agora, o próximo passo é também o seguinte: você lê 60 livros, ou talvez 120 livros no ano. Mas agora nós temos que ensinar essas crianças talvez a lerem 2 livros durante um semestre, né? Mas livros mais difíceis, e se dedicar a ler um livro e a pensar uma ideia durante longo tempo. Né? Talvez pela minha formação de filósofo, né, a gente precisa ter o que chama a paciência do conceito. Você precisa, para entender um problema, você precisa se dedicar a ele. E precisa se dedicar longamente a ele. E isso cria uma habilidade que está ficando cada vez mais rara. Nós temos a informação disponível no mundo. O problema é conectar essa informação, é dar sentido a ela. E isso a gente tem, para que isso aconteça, nós precisamos treinar as pessoas para isso. Elas precisam pensar. E pensar, às vezes, precisa de um tempo, precisa de um silêncio, precisa de falta de estímulo, né, para que ela se ocupe de si mesma, ocupe do seu próprio pensamento. E esse tipo de treino faz uma diferença enorme. Então, claro que o treino com a máquina, de modo ao poder operar uma máquina, é importante para o mercado de trabalho. Agora, numa escala ainda mais alta, aqueles que estarão, né, no topo da pirâmide do mercado de trabalho são aqueles capazes de pensar,
capazes de elaborar, o que as máquinas não conseguirão fazer, pelo menos tão cedo. Então, esse tipo de treinamento exige também uma organização do aprendizado que vincule essas crianças a isso, que é o motor, ao corpo, ao domínio do corpo, ao domínio das emoções. E as emoções a gente domina na medida em que a gente lida com pessoas e recebe as reações dessas pessoas e devolve isso, reciproca isso e assim sucessivamente. Então, o mundo, eu estou defendendo o mundo real, que ele não pode ser menosprezada a importância dele na formação, sobretudo, de crianças. Sobre isso que o senhor fala, eu lhe pergunto o seguinte, falando sobre a Educação 4.0, esse projeto em parceria com o Instituto Besouro, como que funciona essa metodologia? O container funciona como um braço, digamos assim, do turno regular, a criança aprende algo em sala de aula e vai ver replicado no container, tem alguma ligação entre as duas coisas? A expectativa é que tenha entre os temas, ou as habilidades, as competências que estão sendo desenvolvidas naquela faixa etária. Que não é simplesmente uma série, mas é uma faixa etária. Então, há certas habilidades que precisam ser desenvolvidas, eles estão estudando lá no turno regular, e no contraturno, eles têm as trilhas que são ligadas às belas artes. Então, esta conexão foi pensada, mas essa conexão precisa ser testada. Então, agora nós vamos ver ao longo desse ano e no ano que vem, como é que a escola consegue fazer ainda uma integração muito maior. Isso é na prática que vai acontecer. Mas lá no container, no espaço do fazer, no maker space, o que existe é as trilhas e o aluno, então, começa uma dessas trilhas e, por exemplo, do blog. E aí ele desenvolve um blog, ele publica o blog, então ele faz todo o processo até a finalização. Depois ele começa um processo de construção de um robô. Então ele desenha o robô, constrói o robô, tem uma impressora 3D, faz o robô funcionar, gera um software para o robô, vive todo o processo. E assim nas outras sucessivas trilhas. Então aqui o processo no espaço do fazer é ligado a realizar um projeto e terminar esse projeto em 7 grandes linhas ao longo do ano, que cobrem aqueles eixos, e no turno regular da escola, nós esperamos então ver agora como é que esse aluno como é que ele vai se comunicar os dois elementos. Os professores vão conviver, porque os professores do turno inverso estão na escola, estão todos os dias na escola, frequentam e vão frequentar, depende do diretor como é que ele vai colocar esse grupo em contato, para que, inclusive, no turno regular, eles possam usar o espaço do fazer. Ele não está proibido da escola usar no turno regular, né? Numa aula de matemática, que seja, vamos lá, aquele laboratório, é um tipo de laboratório, um tipo de oficina, né? E eu acho que esse é o conceito interessante. Não é só o laboratório, é uma oficina. O aluno pode experimentar. Experimentar com a natureza é muito barato, não custa nada. Vai lá e experimenta, né? Todos nós, quando crianças, se tivemos uma infância num ambiente menos urbano, fizemos inúmeras experimentações, porque a natureza se oferece a isso, né? Professora, mas a partir do momento que a gente utiliza esses espaços para trabalhar com uma turma inteira e gerar essa interação entre eles, a gente também possibilita isso que o secretário tanto coloca, que é a importância dessa valorização do real, porque a gente vai estar usando a tecnologia para mostrar para aquele aluno que o esforço conjunto de uma turma pode gerar um objeto e aí reforçar justamente essa troca de experiências, né? Qual que é a avaliação da senhora sobre isso? Não, na verdade, o que a tecnologia permite é ver e fazer coisas que no real não seriam possíveis. Então o aluno começa a compreender melhor o real porque ele viu uma realidade aumentada. Isso é hoje uma outra tecnologia que a gente usa, que ele pode inclusive sobrepor. Ele está vendo alguma coisa real, ele aponta um celular, um tablet, e ali ele vê uma imagem sintetizada por programa de computador, por exemplo, uma simulação, que exibe detalhes daquilo que ele está vendo no real. Então, o que o virtual, que a tecnologia oferece, é ele avançar, ele ir além, ele não ficar só naquilo que macroscopicamente ele pode enxergar. Ele pode ver coisas microscópicas, pode ver representações de coisas que são só abstratas, que ele jamais veria no real, e é isso que é o enriquecedor. É isso que faz a diferença na aprendizagem. Então, quando a gente testa, como fizeram aquele caso que eu te citei lá em Viamão, uma escola privada, uma escola estadual, Arlindo Santos, e a outra
Vianópolis, fazendo testes de aprendizagem, a gente percebe que o aluno que trabalhou no virtual, ele consegue melhores resultados, por causa exatamente desse algo mais que a tecnologia permite exibir. Com essa pergunta que eu lhe fiz, eu quero tentar, de alguma forma, falar que nem sempre a tecnologia vai fazer essa separação. Ela pode unir, né, secretário, uma turma, a partir do momento que estimula essa interação entre os alunos. A tecnologia não é necessariamente um elemento separador. Isso é uma coisa antiga, né? A tecnologia hoje é um elemento agregador, integrador, que permite a pessoa se apropriar do conhecimento de uma forma mais ativa, mais participativa. O próprio processo de leitura, por exemplo, antigamente era passivo, tu passava os olhos por um livro. Hoje não. Hoje a leitura é ativo, tu sublinha, né, digitalmente, tu bota comentários, vem outro e coloca comentários ali também. Então, o trabalho, por exemplo, de leitura de um texto num Google Docs, onde 5 alunos estão lendo e comentando o texto, né, e reescrevendo ele, é muito mais rico do que tu distribuir 5 cópias xerográficas para cada um ler. Não estou tão seguro. Eu acho que a tecnologia pode ser um instrumento desagregador, se ela não for usada bem. Então, a tecnologia é inexorável, nós não temos como fugir da tecnologia. Então, a tecnologia tem que entrar nos ambientes escolares, porque ela vai frequentar a vida das pessoas. A vida das pessoas será dominada em todos os seus aspectos, como já está sendo, pela dimensão digital. Então, compreender, por exemplo, a programação. A importância da programação está menos em que as crianças realmente sejam capazes de programar e de entrar na vida profissional como programadoras, o que no futuro vai ser muito menos frequente do que hoje, porque as máquinas vão se programar, né? Nós temos máquinas que fazem programação, mas ela permite conhecer a linguagem lógica. Então, conhecer a linguagem pela qual o computador funciona, mas também elas dominarem o instrumento de organização do raciocínio. Então, é interessante que muitas vezes, é isso que tem que se pensar na educação. Nós temos que pensar aquilo que aparentemente nós estamos conseguindo um resultado, que é fazer um programa, mas nós estamos conseguindo alguma coisa mais importante no fundo, que é dominar a organização. Para resolver um problema por meio digital, por meio de um programa, você precisa organizar esse problema. Você precisa decupar o problema em passos lógicos, ligá-los em passos lógicos, e isso é uma ferramenta fundamental para qualquer cérebro ser capaz de analisar o mundo. Por outro lado, isso que você perguntava, um grupo trabalha em conjunto, excelente, porque isso pode colocar o grupo a funcionar bem, né, desde que as interações pessoais continuem a acontecer. Mas também, se você não tiver isso bem claro, você pode levar a que as pessoas não dimensionem, como nós estamos vendo, isso é um fenômeno do nosso tempo, que as pessoas não dimensionam, elas reagem de modo diferente no mundo digital do que reagiriam presencialmente. Então elas não aprenderam ainda a dimensionar e conter as suas emoções, elas acham que o mundo virtual virou uma arena, e uma arena da agressividade. Então, neste caso, embora tenha colocado muita informação à disposição, essa informação pode se voltar contra a própria sociedade. Fenômenos históricos levaram a isso, né? Quando, lá atrás, no início do século XX, a tecnologia da imagem apareceu, ela foi muito usada e foi muito bem usada como propaganda de guerra dos nazistas, e isso teve um efeito, né, unificador numa sociedade que foi negativo. Nunca mais deixou o nosso ambiente. Nós lidamos com imagens ainda, mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque essas tecnologias podem sim ser disruptivas no sentido negativo, sobretudo quando usadas para crianças. Então aqui exige um trabalho enorme de entender a natureza dessas crianças. Quer dizer, é um trabalho realmente de psicologia e de ciências cognitivas para entender esses processos. Vou dar um exemplo aqui que é um exemplo de linguística que é fantástico. Crianças têm um certo etapa na vida em que elas têm um fechamento linguístico, em que elas deixam de ser capazes de aprender qualquer língua. Então o cérebro começa a ficar mais adaptado e a limpar um pouco os ruídos de uma terceira língua ou de uma segunda língua e se fixam numa língua só. Experimentos foram feitos e as crianças que foram expostas a 2 línguas, né, por pessoas de carne e osso neste período continuaram com uma abertura linguística por mais tempo.
crianças que foram expostas a esses estímulos com uma pessoa de carne e osso e a outra língua com um vídeo com a mesma pessoa que estava naquele grupo de controle, teve o fechamento. O vídeo, a imagem, a tela não teve o mesmo efeito para o bebê, porque nós estamos falando de bebês, do que esta criança que teve o contato pessoal. Então isso é muito revelador do que é que nós temos como, da importância que tem das pessoas ensinando as pessoas. Então eu acho que isso nós temos que ter mais conhecimento, reunir informações para que a gente saiba lidar com a tecnologia e saiba dosar a tecnologia, para que as crianças também tenham a oportunidade de se desenvolverem plenamente, né? O fato é que a tecnologia não vai substituir, né, o humano, nem é esse o nosso interesse. A gente quer que as duas coisas andem em conjunto e reforce esse caráter humano tão importante na nossa sociedade, né? A gente está chegando ao final do programa, eu abro espaço para que vocês passem algum recado final, se tiverem interesse, professora. Eu reafirmo a minha crença de que a tecnologia é um catalisador e um alavancador do desenvolvimento humano. A gente tem hoje recursos que ensejam, por exemplo, a aprendizagem colaborativa, né, aproximando as pessoas, permitindo que as pessoas trabalhem como grupo e não isoladamente. Antigamente, por exemplo, mandava fazer um trabalho em grupo, cada um fazia um pedaço, colavam junto de qualquer jeito os alunos. Hoje não, hoje a gente tem ferramentas, como eu dei esse exemplo, um editor colaborativo, né, que é de uma riqueza que não se tem sem a tecnologia, não tem como fazer. Então, a tecnologia como elemento alavancador no processo educacional e mesmo no processo de desenvolvimento do ser humano, ela tem um valor inequívoco. Ignorar, voltar as costas para ela, porque ela tem alguns usos negativos, não me parece razoável. Tá certo. Secretário, uma mensagem final? Sim, a consideração de que realmente a gente não deve desconsiderar a tecnologia, mas nós não devemos deixar de ser críticos do que acontece. Né? É muito diferente dizer que nós temos críticas à tecnologia de dizer que nós vamos deixar a tecnologia. Talvez o professor não tenha entendido bem, talvez, esse ponto. Eu acho que nós temos incentivado muito a tecnologia, mas nós precisamos olhar com inteligência a tecnologia. Isso cabe a nós adultos e professores, cientistas, pesquisadores em educação, né, que precisamos estar atentos à dimensão humana do que que essa dimensão é fundamental na educação. Na Secretaria de Educação em especial, nós temos apostado na diversidade. Essa é uma experiência, como eu disse, temos uma outra experiência fantástica, que é uma experiência que não envolve tecnologia, no sentido que a Besouro envolve, que é a do Iberê Camargo, envolve arte. Envolve mão na massa, num ateliê, fazendo coisas, fazendo projetos dentro de arte. Nós temos outras experiências que estão ligadas à motora, que é o futebol, que é o esporte. E nós estamos apostando, então, nessa diversidade no turno inverso e na medição dos resultados que a gente consegue desse processo. Porque eu acho que esse é muito enriquecedor, combinar experiências e ver como é que as experiências podem trazer o melhor em diferentes aspectos da nossa humanidade, que é muito multifacetada. Tá certo. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e a disponibilidade de vocês. Eu agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.